Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de História. Eu sou Cíntia Carvalho, professora de História. Então vamos lá, o que vamos aprender hoje na nossa aula de História do 8º ano, ok? Hoje nós vamos identificar os motivos, ações e consequências da Guerra dos Mascates. Então, para começar a entender a Guerra dos Mascates, eu trago dois termos, né? O significado de dois nomes, no caso a definição de dois nomes, introduzindo o nosso conteúdo, que é fundamental a gente saber o significado desses nomes, porque é justamente os dois grupos que vão se enfrentar na Guerra dos Mascates. Então, o primeiro nome que eu quero que vocês entendam a definição é oligarquia, tá? Então, você sabe o que é oligarquia? E o segundo nome é quem foram chamados de mascates no período colonial, né? Então, esse termo aí de mascates, e a gente vai saber também quem foi esses que foram chamados de mascates no período colonial. Então, oligarquia é um substantivo feminino, né? É um regime político em que o poder é exercido por um pequeno grupo de pessoas pertencentes ao mesmo partido, classe social ou família, tá? Então, é justamente o grupo da oligarquia rural de Olinda que a gente vai ver que esse grupo vai fazer parte aí da Guerra dos Mascates, e esse grupo, ele tinha um controle político das decisões políticas na capitania de Pernambuco, no caso, na cidade de Olinda, que eram os representantes da Câmara dos Vereadores de Olinda, ok? Então, a oligarquia era uma oligarquia, um grupo, uma classe social, mas que eram os donos de engenho, no caso, uma elite agrária, os grandes proprietários de terra de produção do açúcar na época. No caso, os grandes proprietários do engenho, de terras em Olinda. Então, fazia parte aí da oligarquia. Mas a oligarquia, o termo, é justamente o sistema político, tá? Que um grupo ou uma classe social comanda aí as decisões políticas de um determinado lugar. E quando a gente fala da Guerra dos Mascates, a gente vai falar justamente do grupo da oligarquia olindense, no caso, os grandes proprietários de terra, os senhores de engenho, tá certo? E em relação aos mascates, mascate é aquele que percorre ruas vendendo tecidos, joias, quinquilharias e etc. Essas mercadorias ou produtos, tá? Então, aqui a gente vê na imagem o português, tá? E escravos levando justamente os produtos que esse português, esse mercador, ele vendia. Então, mascate, ele está atribuindo aí o significado justamente dos ambulantes que vendiam produtos e comercializavam aqueles produtos, né? Era o tipo comerciante. E quando a gente fala de Recife, esse mascate vai ser justamente os portugueses, que vai se destacar aí no mercado, né? Como grandes mercadores no Recife. Agora, esse nome mascates, ele vai ser chamado de mascates pelos senhores de terra de Olinda de forma pejorativa, né? Tipo um xingamento, né? Então, assim, eles vão ser chamados de mascates como se fosse mesmo menosprezando os comerciantes recifenses, os portugueses que se destacam no comércio do Recife e começam a enriquecer. Ok? Então, os comerciantes recifenses vão ser chamados de mascates pelos proprietários de terra, os grandes agricultores de Olinda. E aí, se tratando durante o período colonial, né, que a Guerra dos Mascates vai ocorrer, o Brasil viveu períodos de disputas políticas e econômicas envolvendo lideranças das capitanias. E a Guerra dos Mascates, por exemplo, foi um conflito armado ocorrido na capitania de Pernambuco entre os senhores de engenho de Olinda e os comerciantes portugueses do Recife, chamados de mascates. Então, o conflito que houve no período colonial é justamente nas cidades de Olinda contra
Recife, que na época não era uma cidade autônoma, né? Não tinha autonomia de cidade nem de vila. E é justamente após a Guerra dos Mascates que Recife vai ter essa autonomia. Então o conflito vai se dar entre os donos das terras de engenho, essa oligarquia de Olinda, né, esse grupo oligárquico que pertencia à elite de Olinda, os donos de engenho, os donos de grande propriedade de terra, contra os comerciantes recifenses que eram chamados de forma pejorativa de mascates pelos senhores de engenho, senhores de terra de Olinda, tá? Esse conflito vai se dar entre esses dois grupos. E essa revolta, ela tem caráter nativista, é uma revolta nativista, que eu falei também na aula passada, né? Que as revoltas nativistas, elas tinham um caráter local, tá? Interesses aí econômicos entre a elite agrária de Olinda versus, né, os comerciantes chamados de mascates recifenses. Então, Olinda contra Recife, e a gente vai entender os antecedentes dessa guerra agora, tá? E depois o conflito em si e como é que vai ser o desfecho dessa guerra, tá ok? E aí, continuando, a gente vai ver esses antecedentes. Então, a Guerra de Mascates, ela vai ocorrer em 1710 até 1711. Então, um ano de conflito, ok? Então, o processo de expulsão dos holandeses deixou graves marcas em Olinda e o açúcar brasileiro perdeu o mercado mundial para o holandês. Recife tinha um dos melhores portos da colônia e Olinda, na tentativa de reerguer sua economia, recorria a empréstimos com altas taxas de juros concedidos pelos comerciantes recifenses apelidados pejorativamente de mascates. Então, gente, tudo vai começar, né, os antecedentes que vai culminar lá na Guerra dos Mascates, vai ser justamente com a expulsão dos holandeses daqui de Pernambuco. Então, quando os holandeses eles vão ser expulsos, os senhores de engenhos, né, os grandes proprietários de terra, vai ter um custo também com essa guerra. Além de ter um custo com essa guerra, quando os holandeses saem daqui de Pernambuco, eles vão plantar açúcar nas Antilhas, na América Central, concorrendo contra o açúcar do Brasil. E o açúcar dos holandeses é mais barato, vai ser um produto mais barato no mercado mundial. Então, o produto, né, do açúcar produzido pelos esses engenhos, pelos donos de engenhos de Olinda, vai perder valor a nível de mercado mundial. Isso vai ocorrer aí e vai se dar, né, justamente uma crise dentro do açúcar no Brasil, principalmente essa produção que era feita nos engenhos desses donos de engenhos de Olinda, ok? E para se reerguer dessa economia, para a compra de escravos, para ter condições de produzir o açúcar, esses proprietários de grandes donos de terra, né, essa elite agrária, ela vai recorrer a empréstimos, vai pedir empréstimos aos comerciantes recifenses que enriqueceram muito, principalmente por causa que o Recife tinha um porto. Além do porto, os holandeses, quando estavam aqui, eles se localizaram justamente onde era o Recife e construíram vários prédios, pontes, dando infraestrutura para Recife. E o porto do Recife era acesso justamente vindo essas mercadorias que os portugueses comercializavam no Recife e começaram a enriquecer fruto desse comércio, né, desenvolvendo esse comércio. E aí esses proprietários agrários de Olinda, com essa situação econômica, o açúcar com preço competindo com o açúcar holandês, a questão da compra de escravos, que era a mão de obra da produção açucareira, ele tentando se reerguer novamente a sua economia, recorre a esses empréstimos e vai pedir empréstimos a quem?
aos comerciantes recifenses apelidados de mascates, tá? E aí ele não consegue, esses olindenses, eles não vão conseguir se reerguer economicamente por causa da competitividade a nível do mercado mundial do preço do açúcar, né? E aí o que é que ocorre? Os juros ainda altos, fica a dívida cada vez maior, a elite agrária de Olinda devendo aí aos mascates do Recife. E os mascates, né, também do Recife, querendo também uma autonomia política, porque o poder político ainda estava concentrado lá nas mãos da elite agrária olindense. Então a gente vê aqui, né, que dentro desse conflito os comerciantes de Recife não possuíam poder político, pois somente Olinda era uma vila e tinha uma Câmara Municipal, o poder político autorizado pela coroa portuguesa, né? Em 1710 a coroa portuguesa elevou o povoado de Recife à categoria de vila. E a decisão, né, da coroa de promover Recife à vila colocava os recifenses ainda mais independentes, então deixava os recifenses independentes. E, nesse sentido, os olindenses começaram a temer que Recife se tornasse, além de um centro comercial, um centro das principais decisões políticas. Então, gente, a Câmara de Vereadores só existia lá em Olinda, mas quando a coroa, em 1710, autoriza Recife ter uma Câmara, então quer dizer que ele está passando também poder político para Recife. Os olindenses não vão ficar satisfeitos com essa decisão da coroa portuguesa em relação aos comerciantes, mascates que vão lá participar do poder político, então dando autonomia e poder político a Recife, e não vai aceitar essa decisão da coroa portuguesa, tá? Então isso vai ser um dos motivos aí, o que vai contribuir para que ocorresse a Guerra dos Mascates, porque o Recife, além do poder econômico, agora teria o poder político também. Então, o que é que acontece? Os senhores de engenho de Olinda não aceitaram e armados vão atacar o Recife, destruindo o Pelourinho, um dos símbolos de poder político e de justiça na época, tá? E a coroa portuguesa precisou interceder no conflito a favor dos comerciantes, os mascates, reprimindo os olindenses. Recife, além de vila, ainda tornou-se capital de Pernambuco. Então, gente, o conflito, justamente os holandeses não vão aceitar, a elite agrária de Olinda, né? Os senhores de engenho não aceitam essa autonomia política de Recife e atacam os mascates. Por isso o conflito aí, a Guerra dos Mascates, em 1710, ok? Mas a coroa portuguesa vai intervir, vai mandar um reforço militar. Além disso, um novo governador vai ser eleito e vai interceder aí a favor de Recife, a favor dos mascates. E aí, o que é que ocorre com o fim da Guerra dos Mascates? Recife, além de vila autônoma, né, ainda de ser estabelecido poder, aí, a autonomia do poder político, ela ainda vai ser eleita, né, a capital de Pernambuco. E até os dias atuais, né, Recife continua sendo a capital de Pernambuco. Então, pessoal, a nossa aula fica por aqui hoje. Na próxima aula, a gente ainda vai ter uma outra revolta nativista, a de Filipe dos Santos, ou a revolta de Vila Rica, também conhecida como Revolta de Vila Rica, e eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau, pessoal! Até a próxima aula!